Muito bem, pessoal. Nessa aula aqui eu vou mostrar aqui dois ajustes para a gente poder fazer no Visual Studio Code que vão aumentar assim significativamente a nossa produtividade, certo? A primeira tem a ver com uma configuração que é muito utilizada nos projetos Angular, que é essa forma de você importar os arquivos, né, que é uma boa prática você usar esse Remapped Import, certo? O que é esse Remapped Import? Vou voltar aqui rapidinho na documentação do NativeScript, na parte lá de NativeScript, Shared Code. Vou entrar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês olharem aqui embaixo, tem uma opção aqui, né, Remapped Import já, que ele fala o seguinte, que é fortemente recomendado que você use declarações no formato Remapped Import, nos projetos Code Sharing, né? E ele fala aqui que é justamente isso, né? Dele importar usando esse source e tudo mais. Ele fala aqui que quando você gera um projeto novo do NativeScript com o web e móvel compartilhado, ele já configura para você que dois arquivos, que é o tsconfig.app.json e o tsconfig.tns.json. Se você abrir aqui no Visual Studio Code, olhar aqui na pasta raiz, você tem tsconfig.app.json, já está configurado, como ele fala aqui, para você configurar. Essa aqui, ó, essa parte de paths, certo? E o tsconfig.tns.json também já tem essa configuração aqui dos paths, que ele manda você configurar, certo? Mas só isso não é o suficiente. Se você abrir aqui, por exemplo, o arquivo appmodule.ts, ele importa, ele já está, quando você gera o projeto, né, por padrão, ele já tem essa importação aqui, home component, puxando de source. Source equivale justamente a essa parte daqui, ó, source, certo? E é justamente a configuração que foi feita aqui nesse arquivo. Quando alguém tentar localizar um arquivo usando aqui o source, é para ele buscar aqui dentro da pasta source do projeto, essa parte daqui, certo? E aí o que acontece? Ele vai lá na pasta source, /app/home e importa o arquivo. Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui também. Por que eu vou fazer essa configuração? A gente vai utilizar o auto-import do NativeScript, que ele importa automaticamente as classes que a gente vai utilizar. Na medida que você vai digitando, ele localiza e você importa. Então, por exemplo, se você digitar aqui novamente home component, ele já tem aqui para você fazer o auto-import dessa classe. Se eu clicar aqui, ele vai importar, só que observe que dessa vez ele importa usando o path relativo e não mais o path absoluto como estava antes, né, buscando de source/app. Então a gente precisa fazer um pequeno ajuste aqui no nosso Visual Studio Code para que ele saiba que tem que ser importado dessa forma aqui, usando o Remapped Import. Então para isso eu vou apagar aqui novamente, deixar sem nada por enquanto. Eu vou vir aqui em File, Preferences, Settings. E aí você vai digitar aqui, ó, TypeScript, dá um espaço, digita Import Module. E aí você vai localizar aqui, ó, TypeScript Preference Import Module Specifier. E você vai marcar aqui como non-relative, certo? Basicamente é isso que você tem que fazer. Observe se você está realmente aqui em TypeScript Preferences, porque existe essa mesma configuração aqui para JavaScript. Então a sua configuração tem que estar exatamente dessa forma. Pode fechar aqui. E agora, se eu tentar trazer agora o Home Component, ele vai localizar a classe do componente com endereço usando agora o Remapped Import. Se eu clicar aqui agora, ele vai trazer o Home Component justamente do endereço absoluto, do path absoluto, source/app/home, certo? Essa é uma configuração, só isso já é o suficiente para você ter bastante produtividade aqui usando as configurações que tem que ser utilizadas no projeto. Mas eu vou um pouco mais além e vou fazer uma segunda configuração que vai melhorar ainda mais aí a sua produtividade. O
que é o seguinte, muitas vezes você faz uma importação de alguma coisa, né, e fica bagunçado o seu projeto. Então, se você for importando aqui, vou remover, por exemplo, essas duas linhas, ng module e browser module, certo? E aí aqui eu preciso importar o ng module, e vou clicar aqui em cima, ó, nesse balãozinho, e dizer import lá do Angular Core, que é o endereço normal. Ele vai importar. Observe que ele importou aqui embaixo, não mais aqui em cima como estava antes. Se eu importar agora o browser module, ele vai importar aqui embaixo e não mais aqui em cima como estava antes. Então, quando você salva, ele vai deixar para você importado as configurações, as classes, arquivos que você trouxe, porém, ele não vai organizar automaticamente para você isso aqui. Além disso, quando você deixa de usar alguma classe aqui, se você deixar de usar o Home Component, por exemplo, apagar aqui e salvar, ele deixa em apagado aqui a classe, mas não remove essa linha de importação. Você deixou de usar isso aqui, mas a linha continua aqui no projeto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou configurar o Visual Studio Code para automaticamente ajustar essas duas coisas para a gente, que é remover automaticamente as linhas de importações dos arquivos que não estão sendo mais utilizados e ele arrumar aqui numa ordem automática, né, organizar automaticamente as nossas importações aqui. Então, para isso, você vai fazer o seguinte. Vamos voltar aqui novamente em Preference, Settings. Agora você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui e digitar Code Actions. Ele vai abrir aqui a opção Code Actions on Save. Você vai clicar em Edit para editar as configurações. E aqui tem Editor, Code Actions on Save nulo. Não tem nada para fazer aqui. Você vai apagar esse nulo, abrir chaves, dar um Enter. E aqui dentro você vai digitar Source. Já aparece para você um autocomplete aqui, ó, source.organize imports. Já autocompleta para você especificar também false ou true. Você vai marcar true. Beleza? Salva isso aqui e está pronta a sua configuração também. Se eu voltar novamente lá para o App Module e fazer novamente o que eu tinha feito antes, né? Vou dar um Ctrl Z aqui, vou tornar a importar aqui o ng Module. Vou importar novamente o Browser Module, certo? E vou dar um Ctrl S. Observe que aquela configuração ali se referia no evento save, né? On save. Então, se dá um Ctrl S, automaticamente ele ajusta aqui, ó, a ordem, a posição das importações. Posso trazer aqui para cima, mas ele já ajusta automaticamente. Mesmo que eu coloque aqui embaixo, vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar isso aqui embaixo, que era o que seria feito automaticamente se eu importasse isso por último aqui no Auto Import. Quando eu der um Ctrl S, ele já coloca lá em cima, já ajusta para você aqui a posição. E se eu deixar de usar algum componente, por exemplo, esse Home Component aqui, apaguei ele, dei um Ctrl S, automaticamente o Visual Studio Code remove a linha de importação desse componente, já que eu não estou usando mais. Então, essas configurações aqui vão agilizar bastante para você a tirar a sujeira do seu código, a você organizar aqui os seus módulos, a você importar automaticamente usando o Remapped Map. E dessa forma você tem aí o Visual Studio Code para você, trabalhando para você aí e te agilizando em produtividade, certo? Aguardo você na próxima aula, um abraço, até mais.